Amados irmãos e amadas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, realizado pela IEADALP. Estamos felizes porque o Senhor tem nos concedido a oportunidade de aprender e ensinar a sua palavra. Com essas palavras, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso programa versará sobre a lição 10. Já estamos nos aproximando aí para o fim da lição, já temos aí praticamente 2 terços já concluídos. E com a graça de Deus estaremos caminhando para a conclusão. Hoje a lição 10, o sistema de sacrifícios. Romanos 3:25 traz o texto áureo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos capítulo 3 e versículo 25. Então, nós já temos aí no texto áureo a explicação da tipologia dos sacrifícios no Antigo Testamento, né? Tudo aquilo que era feito de sacrifício apontava para o sacrifício maior e definitivo realizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a verdade prática coaduna com esse pensamento. Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo, por meio de seu sangue e de uma vez por todas, a redenção eterna para todos os que creem nele. O objetivo geral é apresentar as diferentes ordens cerimoniais que constitui o sistema de sacrifícios estabelecido em Israel. E os objetivos específicos é explicar o que era a oferta voluntária do holocausto, ressaltar o que representava a oferta de manjares e conceituar a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e o dia da expiação. Esses temas foram estudados na lição sobre Levítico, lá no ano passado, mas agora nós vamos aprofundar mais uma vez essa temática e que é muito importante ainda na lição, não é, irmãos? Lembrando que na tipologia tudo isso apontava para o sacrifício de Cristo. E qual é o principal destaque que nós podemos dar ou precisamos dar ao sacrifício de Cristo em relação a todos aqueles que eram realizados em Levítico? Você vai lá para a primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 3 e o versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então o sacrifício de Cristo foi único, foi perfeito, foi definitivo e foi para toda a humanidade, para todo aquele que aceitar a Cristo como Salvador, encontrando a salvação em Deus. Amém? Então, esse versículo já pode iniciar ele aí utilizando a explicação da tipologia e pedindo ao aluno que faça o link agora com os sacrifícios no Antigo Testamento, mais especificamente aquilo que é demonstrado no livro de Levítico. A leitura bíblica em classe é retirada do livro de Levítico, com textos sobre cada uma das ofertas, e 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. E eu queria ler 1 João capítulo 2, 1 e 2, com vocês apenas representando a leitura bíblica em classe. Texto que também faz a relação tipológica do sacrifício. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Já estudamos o significado de propiciação. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Aleluia! Sacrifício de Cristo, a expiação foi universal e alcança, obviamente, todas as pessoas. Nós não cremos na expiação limitada, tá bom? Doutrina calvinista, que o sacrifício foi apenas para um grupo de pessoas. Nós cremos, nós que vemos ainda a teologia Wesley arminiana, cremos que a expiação do Senhor Jesus, ela alcança todos os homens. Mas então, não tem o que ficar arrodeando, certo? Querido professor, querida professora, trabalhar esta lição é trabalhar os sacrifícios, explicar os 5 tipos de sacrifício, como eles eram feitos, quais seus objetivos
e como eles apontavam para Cristo. A lição é isso, não adianta estar falando nada a não ser isso, pois ela é bastante objetiva. O tempo é curto e nós não podemos perder a oportunidade, tá bem? Então, eu trago aí para vocês primeiro uma figura mostrando as ofertas. A oferta podia ser vegetal ou podia ser animal. E aí, a figura que eu trago, primeiro mostrando quais eram as ofertas animais, né? Tem aí cabrito, aves, bode, cordeira, novilha ruiva, tem carneiro, a novilha que nunca trabalhou, uma rolinha, ou a pomba, o novilho, o cordeiro macho, o boi e tudo mais. Ou seja, resumindo, apenas 5 espécies eram aceitas pelo Senhor aí no sacrifício animal, que era vaca, cabra, ovelha, pombinha e rolinha. Nenhum outro animal, por exemplo, peixe não era aceito, não é? E esses animais, obviamente, nós sabemos, eles não podiam ter defeito físico, podiam ter máculas, manchas. Esses animais não podiam ser animais selvagens, eram animais domésticos, pois esses animais, obviamente, eles tinham que ter um apreço pelo dono, né? Era um sacrifício mesmo. E eles eram preparados pelos seus donos, como nós conhecemos bem pela história da Bíblia Sagrada e tudo aquilo que está dentro do texto bíblico. E aí, essas são as espécies principais, não é? Únicas, que eram utilizadas, além daquelas que são as vegetais. Então, vamos trabalhar cada uma dessas 5. Você pode utilizar, quem sabe você tem na sua casa, a Bíblia de estudo, e essas Bíblias, elas nos auxiliam geralmente com quadros, com os tipos de oferta. A Bíblia de estudo pentecostal, que é amplamente usada por nós, você tem lá uma tabela que resume os tipos de sacrifício, tem várias Bíblias Sagradas. Eu estou aqui, por exemplo, com uma Bíblia de estudo vida, e ela tem também uma tabela, a Bíblia de estudo plenitude, a aplicação pessoal, tantas outras Bíblias que você pode encontrar, essas tabelas também como figuras na internet ou então em livros, também comentário bíblico e coisas do tipo, tá certo? Então vamos lá, a primeira oferta, que é a oferta do holocausto. Já vimos que o holocausto significa aquilo que sobe e também que é queimado completamente, né? Tem esses dois termos, que significam o que era a oferta. A oferta, ela tinha um cheiro que subia com um aroma suave ao Senhor e tinha que ser completamente queimada. Isso aí também era uma oferta voluntária, representando Cristo, que foi entregue de forma voluntária por nós. Você vai ver isso lá em Efésios, capítulo 5 e versículo 2, né? Tudo tem uma explicação tipológica e é importante sempre estar ressaltando isso. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 19, corrobora também esta ideia, apontando aí para o holocausto como uma oferta que era voluntária, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Cristo é quem nos fez essa reconciliação e foi através de uma entrega que foi feita, obviamente, de forma voluntária. Então, se tirava apenas o couro, a pele do animal, isso aí ficava para o sacerdote, mas todo o resto era queimado completamente diante do Senhor. Nós temos aí também as ofertas de manjares, que eram chamadas também de ofertas de oblação, ou ainda oferta de aproximação, que no original hebraico significa isso, aproximação. Também era uma oferta voluntária, em gratidão pela fecundidade da terra, né? Pela colheita boa lá na agricultura. Eram dados grãos novos e macios da primeira colheita, farinha fina misturada com azeite. Esse azeite aqui representa o Espírito Santo, que deve estar presente na nossa adoração, na nossa vida. A unção do Espírito, como o azeite vinha e misturava a farinha, essa unção também tem que estar dentro da nossa vida, não é? Então podia ser também um azeite de oliva, incenso, bolos cozidos, assados ou fritos. Essa oferta, ela vinha também misturada com sal. Por que sal? Porque o sal representa a aliança na Bíblia e também representa a pureza. E não podia de forma alguma ter mel ou fermento. Por quê? O mel, ele era utilizado em cultos pagãos. Muitas oferendas nos cultos pagãos, elas vinham acompanhadas do mel. Deus disse, olha, no culto aqui de hebraico, israelita, não vai ter nada de mel, já para diferenciar a identidade do sistema sacrificial
levítico. E nem também levedura, fermento. Por quê? Porque ele corrompia a massa, ele corrompia o estado natural, a essência natural da oferta, né? E apontava também para Cristo, que era uma oferta sem pecado. O levedo, fermento, na Bíblia representa pecado. Lembra lá da Páscoa, dos pães asmos, que eram aqueles pães sem fermento, pois eles representavam justamente essa ausência de pecado em Cristo e na sua oferta. Essa oferta de manjares era um reconhecimento da bondade de Deus e da sua providência. Depois nós temos a oferta pacífica, que era a oferta de paz, podia ser qualquer animal sem defeito do rebanho e também algumas variedades de pães, né, irmãos? Então, o sacerdote espargia o sangue do animal, queimava os miúdos, né, queimava as entranhas, e o sacerdote, junto com o ofertante, ficava com o resto da carne. Essa oferta aqui é uma oferta bastante interessante. Ela também era acompanhada de uma libação, derramamento de um líquido, podia ser vinho, podia ser azeite. E o interessante aqui é o seguinte, é que quem estava ofertando, né, depois que se tirava a gordura e as entranhas para o Senhor e o sangue, a carne ficava para o ofertante, e ele comia junto com o sacerdote, e ele convidava algumas pessoas também da família e amigos para participar daquela refeição. Era uma refeição comunitária, apontando para a comunhão que nós obtemos em Deus. Outra coisa interessante é que o ofertante também deveria convidar órfãos, viúvos, pobres, estrangeiros, que eram aquelas pessoas que não tinham ninguém por eles, né? Pense aí, você vai sair no domingo depois da escola dominical para almoçar, você vai convidar geralmente quem? As pessoas da sua família, seus melhores amigos, né? Imagina aí o professor da EBD, você vai convidar toda a classe para ir almoçar, né? Quem vai pagar a conta? Mas trazendo para os dias de hoje, e fazendo aí uma ligação com antigamente, quando o ofertante ele ia fazer essa oferta, ele não chamava só os amigos, a família, as pessoas que ele mais queria. Ele chamava desconhecidos, chamava aquelas pessoas discriminadas, aquelas pessoas que muitas vezes ninguém quer estar perto. Mostrando como Deus, através da adoração, através do culto, através da palavra, da sua presença, une as pessoas em um só espírito. Não tem ambiente nem momento assim que torne as pessoas mais unidas, mais próximas, como o ambiente da refeição. A hora da refeição, sentar na mesa, mostra ali que todos estamos juntos, unidos em um só propósito, né? E o sacerdote também se alimentava junto com essa oferta. Isso também apontando para o cuidado que a igreja hoje deve ter com aqueles que fazem a obra de Deus e que vivem só da obra, os obreiros integrais, por exemplo, né? Nós falamos isso geralmente quando estamos estudando lá a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, quando ele mostra que aquele que vive da palavra, aquele que vive da obra, não por escolha própria, mas por um chamado divino, e que abriu mão de profissões, abriu mão de atribuições seculares para viver em favor da obra, ele é digno de receber um salário, de receber uma ajuda da igreja. Isso nós já vemos lá no Antigo Testamento, quando o sacerdote ele não tinha tempo de trabalhar, então parte da oferta que era trazida para o Senhor destinava ela para o sacerdote, né? E ele tinha direito também, parte aí da oferta pacífica, também chamada de oferta de paz. Depois vem a oferta pelo pecado, que era um novilho, no caso de ser o sumo sacerdote ou a congregação, um animal do grande porte, um bode, no caso de um príncipe, uma cabra ou cordeiro, no caso de pessoas do povo, né, um animal menor, e se fosse muito pobre, rola ou pombinho. Veja aí que Deus dava a opção para o pobre trazer um animal menor. Pô, se Deus está pedindo, veja bem, se Deus está pedindo um animal grande para eu receber o meu perdão, se eu sou pobre, eu não vou conseguir nunca ter perdão pelo meu pecado. Aí é onde vem o mistério da salvação e do perdão que ia ser apontado no Novo Testamento. Não, quem é pobre não tem problema, vai trazer uma ave. Tem perdão para todo mundo, desde que confesse, desde que se arrependa e desde que entregue a sua oferta diante do Senhor. Tem perdão para todos na presença de Deus. Aleluia. Esta era a oferta pelo pecado. Esta, diferente das outras três, e junto com a oferta pela culpa, era obrigatória, tá? Determinada pelos pecados por ignorância, aqueles pecados que as pessoas cometiam, e aí elas obtinham o perdão e a purificação do seu pecado, tá bom? Assim como a oferta pela culpa, também chamado de sacrifício de restituição, quando era ofertado um cordeiro ou um carneiro, e era também por pecados que exigiam restituição. Além da oferta, o ofertante ele dava uma multa, ele pagava uma multa que era para restituir a pessoa a quem ele cometeu aquele delito, né? Geralmente isso era feito através
do sacerdote. Então, tudo isso tem uma explicação clara aí na Bíblia. E nós temos também na lição a citação do dia da expiação, quando era dado um novilho pelo sacerdote pela sua família, como nós vemos lá em Levítico capítulo 16 e versículo 6, Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E dos versículos 7 a 10, nós vamos ver que vai ser dado um bode pelo povo. O versículo 8 diz uma coisa interessante, lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Então, no dia da expiação, haviam 2 bodes, ele lançava sorte e um bode ia ser sacrificado. E o outro bode, ele ia ser solto, era o chamado bode emissário. É o bode que ia sair e aquele bode ia carregando sobre si os pecados do povo. Ele não ia ser sacrificado, apenas um era. Isso aqui era algo que era realizado ali no dia da expiação, uma vez ao ano. Agora, os sacrifícios, eles eram realizados em diversos momentos, no Pentecostes, na Páscoa, em Lua Nova, no sábado, diariamente, não é? Então, tudo isso aí está presente na agenda de Israel, na festa dos pães árvores, na festa dos tabernáculos, na festa das colheitas. Então, cada festa dessa tinha um ritual, uma agenda, além, obviamente, daqueles sacrifícios que eram realizados todos os dias, pela manhã e pelo entardecer. E aí tem algumas classificações interessantes que a gente pode utilizar. Por exemplo, Roisek, em um livro seu sobre teologia do Antigo Testamento, vai dizer que os sacrifícios eles podiam ser 3 tipos. O holocausto e a oferta de manjares, o ofertante ele aparecia como servo, né? Pois ali ele estava entregando ao Senhor algo voluntário, reconhecendo que o Senhor está acima dele. A oferta pelo pecado e pela culpa era para restabelecer uma relação que foi quebrada, que foi rompida. E aí ser obrigatório, porque o pecado afasta o homem de Deus. E as ofertas pacíficas, que também eram voluntárias, era ação de graça, era gratidão por uma relação de comunhão que já existe e que eu quero manter, e eu estou agradecendo a Deus justamente pela sua manutenção. E aí eu trouxe uma tabela, você está vendo aí também no seu vídeo, né? 3 tabelas, essa é a primeira, que ela classifica os sacrifícios com base em uma categoria maior, ou seja, esse autor acredita que a oferta de holocausto e a oferta de manjares é uma oferta de consagração, parecido aí com o que o Roisek está dizendo. O ofertante como servo, consagrando a sua vida, agradecendo a Deus por ter esta relação com ele e de forma voluntária querendo reafirmá-la, né? Então você vê aí na tabela, você pode usar na sua aula, ela traz os elementos, chamando a atenção que a oferta de holocausto, o animal era escolhido de acordo com a situação econômica do ofertante. Como era voluntária, então Deus recebia dele de acordo com o que ele tinha, né? E a oferta de manjares era uma oferta vegetal, olha aí a explicação, e ressaltando a proibição do fermento e do mel. Você tem aí as referências bíblicas, caro professor, para seguir na sua aula. Lá embaixo vem a ofertas pelo pecado e pela culpa, que esse autor acredita que podem ser classificadas como ofertas por expiação. Elas são obrigatórias e elas devem ser realizadas para que o pecado ele seja coberto e que o autor do pecado possa novamente obter o favor de Deus, né? E aí você vai observar mais uma vez os elementos que, mais uma vez, na oferta pelo pecado dependia da condição do ofertante e na oferta pela culpa que se dava também uma quantia aí de multa para ressarcir aquele que foi lesionado. Então você pode até utilizar esse quadro, essa tabela na sua aula para o aluno como uma tarefa de casa. De repente você pode pedir para ele preencher. Eu gosto muito de tabela, eu acho muito didático para o estudo da Bíblia, é muito interessante, pois o aluno pode pesquisar ou a referência bíblica, ou você dá a referência bíblica e ele pesquisa de repente aí quais são um dos elementos da oferta, ou você dá o elemento e pede para o aluno dizer qual é aquela oferta e você já começa a perceber se o aluno está conseguindo detectar bem quais são os tipos de oferta do sistema levítico. Uma outra tabela que eu trago aí para vocês, essa tem uma tabela interessante aí, um layout bem legal, como se fosse uma folha de um caderno. Nós temos aí uma coluna que mostra a oferta com a referência bíblica, o seu propósito, seu significado e Cristo como perfeito sacrifício. Então, o holocausto aponta para a morte de Jesus como sacrifício perfeito. A oferta de manjar como Cristo, homem perfeito, se entregando a si mesmo, a Deus e aos outros.
o sacrifício pacífico como Cristo, como caminho para ter comunhão com Deus. A festa da comunhão do sacrifício pacífico aponta para Cristo, que é o nosso elo de comunhão com o Senhor. A oferta pelo pecado, que é uma oferta exigida, apontando para a morte de Cristo como restauração do nosso relacionamento com Deus. Ele é a nossa reconciliação com Deus. E a oferta pela culpa, a morte de Cristo anulando as consequências mortais do nosso pecado. Então, lembrando sempre que o holocausto, manjares e a oferta pacífica eram voluntárias e a oferta pelo pecado e pela culpa eram ofertas obrigatórias, ofertas exigidas. E ainda trago uma terceira tabela que você poderá estar utilizando, você está vendo aí no vídeo, essa muito interessante, retirada do livro do Harrison, um comentário de Levítico. Nós temos aí até o nome hebraico para cada uma dessas ofertas. Ele chama a oferta pela culpa de sacrifício pelo sacrilégio, né? Tem aí a referência bíblica no livro de Levítico e a ocasião. O holocausto é para obter favor divino, a oferta de manjar é como ação de graça e para obter a boa vontade divina. Os sacrifícios de paz, oferta pela paz, são gratidão a Deus, comunhão com Ele, júbilo público e desobrigação de votos, pois essa oferta pacífica, ela podia ser de 3 tipos. Ela podia ser gratidão por algo que você está recebendo, então você quer agradecer a Deus uma bênção recebida. Ela podia ser uma oferta de uma promessa pacífica, de um voto realizado, ou uma oferta de boa vontade. Estou ofertando porque quero. Glória a Deus, que sejamos crentes assim, que sempre ofertamos ao Senhor, adoramos a Deus e entregamos a nossa vida diante dEle. A oferta pelo pecado era para a purificação do pecado da imundícia e a do sacrifício pela culpa, a culpa por tirar das coisas sagradas ou por alguma perda no santuário. E aí você vê, mais uma vez repetido, quais são as suas ofertas. E aí o interessante é a disposição que essa tabela traz. No holocausto tudo era queimado, na oferta de manjares parte era queimada para Deus e parte ficava para os sacerdotes. Na sua dieta vegetal ele também tinha acesso a comer parte da oferta de manjar. No sacrifício pacífico nós temos a gordura queimada e o resto era comido pelo sacerdote e o adorador em refeição de comunhão. Lembrando aqui também a oferta movida da espada do ombro direito, que era parte do sacerdote. Então ele pegava aquele pedaço da carne e movia diante do Senhor, não é? Um ato também de adoração voluntária diante de Deus. A oferta pelo pecado, nós temos aí a gordura sendo queimada para Deus e o resto era comido pelos sacerdotes. E no sacrifício para a culpa também se queimava a gordura e o resto o sacerdote comia. Eita, o sacerdote comia muito isso. Olha, lembrando aí que era grande quantidade de homens, não é? E esses homens, eles estavam sempre trabalhando, sempre em serviço e, obviamente, que Deus sempre estava provendo, porque sempre tinha alguém para entregar uma oferta e tinha sempre alguém para se alimentar daquela oferta. E não era o mesmo sacerdote todo dia, haviam escalas, eles trabalhavam ali. Por exemplo, o sumo sacerdote, não eram vários sumos sacerdotes, né? Não eram vários sacerdotes, tinha sacerdote que entrava uma vez na vida somente ali. Veja que coisa interessante, né? Isso é muito interessante a gente chamar a atenção. Então, Deus está sempre cuidando daquele que faz a sua obra. Então, são figuras que você, caro professor, pode utilizar aí na sua aula, a gente traz aí para você e, com certeza, Deus, através do seu Santo Espírito, estará utilizando aí esse momento para que, através da sua vida, os alunos entendam não só classificação do sistema sacrificial, mas que Deus, no Antigo Testamento, já estava apontando para o sacrifício que Cristo iria fazer para nossas vidas, sacrifício perfeito. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Interessante que Jesus morreu, mas não como coitadinho que foi levado à força para a morte. Ele fez isso de forma voluntária. Os sacrifícios não eram voluntários? Cristo também, como oferta voluntária, se entregou a Deus. E foi uma oferta aceitável ao Senhor. Diante de tantos livros que nós podemos usar, tem um livro que eu gosto muito, do Paul Hoff, o Pentateuco, e lá nós temos um capítulo apenas sobre o livro de Levítico e um tópico interessante sobre os sacrifícios que eram realizados, né? E aí eu quero fazer também citação de um texto aqui, de uma frase que mostra bem a tipologia do sistema sacrificial. Os sacrifícios incessantes de animais e a chama incessante do fogo do altar foram, sem dúvida, propostos por Deus
para gravar na consciência dos homens a convicção de sua própria pecaminosidade e para ser um quadro perdurável do sacrifício vindouro de Cristo para quem apontavam e em quem foram cumpridos. Ou seja, os sacrifícios apontavam para Cristo e neles foram cumpridos, pois são em Cristo completos. Por isso que hoje não precisamos estar entregando sacrifício de animais ou ofertas vegetais, porque o Senhor Jesus fez isso de uma vez por todas. Agora, o que precisamos sim é levar uma vida contínua de adoração e consagração a Deus e lembrar que o nosso pecado deve ser confessado, nós devemos nos arrepender e, como disse o apóstolo João, se a gente confessa e se arrepende, nós temos um advogado que é justo e um Deus também justo para nos perdoar e nos limpar de todo o pecado. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida de santidade e de consagração e que através dessa lição muitas vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Deus abençoe você, querido professor, Deus abençoe você, querida professora. Não se furte de trazer todo o conteúdo da lição, a lição está riquíssima e é importante a gente mostrar a diferença de cada tipo de oferta e apontando sempre para Cristo. Desejamos aqui a todos que tenham uma excelente aula, uma excelente semana na presença do Senhor e que não faltem à Escola Bíblica Dominical. Lembrando também que no dia 10 de junho deve ser comemorado o Dia do Pastor. Você que é dirigente de escola dominical, você que é professor, ore a Deus, peça inspiração, criatividade e separe aí um momento da EBD para fazer uma homenagem ao seu pastor que está aí frequentando a escola dominical, dando apoio, motivando os irmãos a aprender a palavra. Não é? Esse é um momento importante também para homenagear aquele que Deus chamou para ser o ministro da palavra dentro da igreja, que é o pastor. Já deixamos aqui os nossos agradecimentos também a todo o santo ministério e o parabéns a todos os santos homens de Deus que foram chamados para o ofício pastoral na pessoa do nosso pastor presidente, o pastor da igreja, Roberto José dos Santos, ele que é nosso pastor, o anjo da igreja aqui da IEADALP. Deus abençoe o nosso pastor, continue lhe dando muita saúde, anos de vida, unção e graça para exercer esse ministério que Deus lhe confiou. Um abraço a todos, vamos seguindo juntos na senda da justiça em direção a Canaã celestial.